Bom dia, quinta-feira, 6 de julho de 23. Eu quero fazer uma correção aqui antes da gente começar o nosso panorama. Ontem eu abri o nosso panorama falando que era 5 de junho, quando na verdade 5 de julho. E hoje 5 de julho, quinta-feira. Vamos dar uma olhadinha na Ásia. Eu já posso adiantar que hoje o movimento é de sell-off para todas as bolsas. A gente está falando aí de Ásia, de Europa e do pré em Nova York, após a divulgação da ata do FOMC na sessão de ontem. O comunicado, a ata, veio num tom mais hawkish, o que fez com que alguns participantes do mercado já começassem a escrever alguns relatórios ontem mesmo. E a previsão passa assim, então, pelo menos mais uma alta de 25 bases. Ontem teve player falando em uma alta de 25 bases para July, uma parada em setembro e depois mais um hike de 25. Bom, vamos ver, aí já seriam 50 bases. Eu acredito em pelo menos mais um hike. Bom, e por conta disso, as bolsas mundiais aí operando em forte queda. A Ásia fechou majoritariamente para baixo, o CSI 300 caindo 0,67. O Xangai caiu 0,54. Já o Hang Seng teve uma queda de 3,17%. O Hang Seng caindo mais de 3% no pregão de hoje. Já o Nikkei recuando 1,7% e o Kospi caiu 0,88%. O Topix fechou em baixa de 1,26% e lá na Oceania, a Austrália caindo 1,24%. Eu passei aí por todos os noticiosos. Eu não vi nada de interessante hoje para falar aqui com vocês, mas eu capturei aqui uma curiosidade nessa sessão, né, durante a madrugada. A China havia solicitado ao Japão permissão de entrada sem visto, diz um grupo empresarial. Esse aí foi o fato mais curioso que eu consegui capturar. Não vi nada que fizesse preço fora a ata do FOMC, que acabou derrubando as bolsas, né? Ontem caiu, ontem caíram o S&P, o Dow Jones, a Nasdaq, e por consequência o mercado local também acabou tirando um pouco da performance, fechou no positivo, mas tirou bastante o ímpeto comprador. Bom, como a gente não tem nenhum highlight para a Ásia, a gente vai lá dar uma olhadinha na parte técnica, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no Nikkei. O Nikkei com uma forte queda, hoje 1,7%. Acaba que passa da linha de tendência. Se vocês observarem aqui, vou dar uma esticadinha nela, ele fechou, né, abaixo dessa linha de tendência aqui de curto prazo. Quer dizer que mudou a tendência do Nikkei? Não. A gente teve um fator fundamentalista aí para poder justificar, né, a queda na sessão de hoje. Porém, a gente vê que é um volume menor do que a sessão anterior e ele está praticamente quase que na média de volume diário. Então não há o que se assustar. Eu acho que o comprador ele queima só um pouco da posição, se ele se sentir mais confortável. Tem operador que não mexe na posição e espera para ver o que vai acontecer.
e já deixa setado todos os stops. A ideia é que haja o movimento de continuidade até os 36.700. Lógico, o cenário macro influencia nos preços dos ativos, porém eu não vejo ainda uma mudança, uma alteração de tendência. Vamos aguardar o mercado de amanhã. Para quem está em Nikkei, acredito que se você não se sente mais confortável com essa posição, você vai estopar a totalidade a totalidade das ações da sua posição, né, a totalidade dos seus contratos, ou você vai queimar, pelo menos você frita mais de 90% da sua posição e fica bem leve, porque ele voltar para cima da linha de tendência, você recompõe a sua posição ou em sua totalidade, ou ao menos a metade do que você tinha. Você pode ou não estopar a sua posição inteira e vai deixar 1, 2, 3, 4 contratos, e aí volta para o trade, ou então frita ele se ele realmente, se a gente perceber que pela Ásia o clima continua bastante pesado aí, para as ações. Bom, não tem muito o que a gente dizer aqui, na verdade, né? Porque fechamento abaixo da linha de tendência, a gente tem que realmente ligar o alerta. Mas vamos ver como é que vai se comportar. O mercado tem agido de forma bastante firme e o comprador acaba aparecendo aí no último momento. Vamos falar agora de Europa. Europa também eu não consegui capturar nada de especial. Peguei apenas aqui uma fala do presidente do BOE, o Bailey, o Bank of England. A bolsa inglesa nesse momento tem queda de 1,2%, Paris recua 1,64%, a Alemanha caindo 0,97%, em Milão a bolsa italiana caindo 1,24% e em Madrid a bolsa espanhola caindo 1,27%. Então, lá pelo velho continente também o humor azedou aí, o humor dos operadores após um tom mais hawkish também na ata do FOMC. Bom, como eu tinha dito, eu tinha capturado aqui a fala do Governor Bailey, e ele diz, abre aspas, não posso lhe dar uma data para quando as taxas de juros começarão a cair. Bailey completa dizendo que há evidências de que alguns varejistas estão cobrando demais dos seus clientes, segundo a BBC News. A gente aqui no caso entende que existe sim a continuidade do movimento do aumento de taxa, porque esses bancos centrais ficaram atrás da curva até muito pouco tempo, né? Preponderando se deveria aumentar e o quanto deveria aumentar, que é o caso, por exemplo, do Banco Central Europeu, o BCE, e junto aí na liderança de Christine Lagarde, tem feito movimentos tardios, né? Como, por exemplo, o aumento da taxa, e hoje a gente tem de forma majoritária os diretores do Banco Central dizendo que realmente é necessário pelo menos mais um aumento e pelo menos 25 bases. Há quem acha que precisa de dar mais 50 bases. Bom, essa que está na tela de vocês aí é o DAX. Observe que ele realmente aí acaba refutando, né, essa linha de tendência aqui. Vamos dar um zoom. Essa linha de tendência aqui, ó. E aqui a gente tinha comentado, né, na semana, que para quem abriu venda aqui foi muito clássico, né? Ele tentou a reação pulando para dentro do canal de alta, refutou. O próximo candle já abriu para baixo, é venda, socar a botina aqui, e a ideia é que ele vai buscar os 14.577 pontos.
14.500, mas a gente tem que entender que ao longo aí dessa semana, ao longo da semana passada inteira, a gente tem visto tanto o DAX quanto a Bolsa na Inglaterra com muito pouca volatilidade e sem grandes oscilações também durante o intraday. Então logo é um movimento mais lento que a gente tem que observar, e é um trade de paciência, né? É um position trade de bastante paciência aqui. O short acredito que realmente esteja valendo para essa situação, mas eu não tô operando o DAX, porém, no meu entendimento, é necessário um registro, né? Ou melhor, é necessário que você faça um gerenciamento de risco dobrado aqui, né? Porque se ele não tem muita volatilidade, pouca liquidez, a porta de saída pode ser pequena. Então, se eu tivesse que dar um palpite aqui sobre uma posição em DAX, seria uma posição muito pequena, com um stop muito bem definido. Aqui para a gente está mais simples, porque seria essa linha de tendência aqui, e fica fácil você voltar para o trade, né? Fica fácil você estopar e voltar para o trade, uma vez que esses movimentos têm se desenhado de forma bastante técnica, desenho de livro, se a gente observar isso aqui, ó, desenho de livro. Então é um short, uma posição bastante clara, mas acho que você tem que ir pequenininho, que é porque nesse caso aqui a porta de saída é pequena. Você pode ficar no book aí tentando estopar a sua posição, mas o short aqui é bastante claro para mim, ok? Não é diferente para a bolsa aí no Reino Unido, e observem como ele foi buscar lá os 50%. 50% está aqui onde está a linha vermelha. Foi buscar num tiro só, também muito clássico, né? Ele tentou fazer um rompimento aqui para dentro dessa linha de tendência, não refutaram o preço, e o segundo candle já abrindo bem abaixo aí da linha de tendência, venda até o miolo aqui, né, do FIBO. Ele pode vir buscar os 38%, é lógico que pode, mas ele também pode subir uma bala, como ele também pode não fazer absolutamente nada. Se eu tivesse que abrir uma posição agora, eu iria optar pela continuidade desse movimento, pelo menos até os 38. A gente tem espaço, se a gente está falando de um preço em 7.300, não, em 7.358 pontos agora, a gente está falando dele ir buscar também a região dos 7.200, né? E o stop também fica um pouco mais definido aí por um gerenciamento de risco um pouco mais claro, um pouco mais simples. Mas também é o caso aqui da bolsa alemã, movimentos claros, movimentos técnicos claros, porém é um pouco mais lento. Então é um trade de position você tem que ter muita paciência e um stop já bem definido, porque fica nessas situações onde a gente consegue enxergar esse movimento técnico bastante claro aqui, que fica fácil aí, nada é fácil, né? Mas fica pelo menos um pouco mais simples de você estopar e virar a mão, ou retomar a sua antiga posição, caso entenda que realmente ela faça sentido. Perdendo aqui, ó, essa linha aqui de tendência, é um tradezinho claro. A gente já tinha falado, se a gente pegar os vídeos anteriores, a gente já tinha falado nessa possibilidade dele ir para ficar aqui no meio do pagode, nos 50% do FIBO. Legal? Vamos falar sobre pré em Nova York, porque, como eu havia já comentado para vocês ontem, as bolsas viraram. Apenas no mercado local ela não chegou a cair, mas reduziu bastante os seus ganhos intradiários.
No pré-mercado em Nova York, o S&P futuro já cai 0,46. No Dow Jones, queda de 0,45. A Nasdaq já recua meio pursa e o Russell caindo 0,81. A gente tem um VIX aí tentando voltar na casa dos 15 e sobe nesse momento 5,5%. Deixa eu só pegar aqui o gráfico. Pegar aqui o gráfico do S&P, que é pra gente ver como é que ele fechou o dia ontem. Legal, tá aqui. Antes de ir pro gráfico, eu vou dar aqui 4 highlights que eu peguei na sessão de ontem, que eu achei interessante trazer para vocês sobre a ata do FOMC. Então, abre aspas para a ata do FOMC. Quase todos os dirigentes defenderam subir mais os juros em 2023. Repetindo, quase todos os dirigentes defenderam subir mais os juros em 2023. Essa aí foi a causa dos mercados hoje aí estarem vendo esse sell-off. Dirigentes acreditam que condições de crédito mais rígidas vão apertar na atividade econômica. Moderação no ritmo de aperto foi apropriado para dar tempo de observar efeitos cumulativos e avaliar suas implicações para a política monetária. Aqui ele está simplesmente dando a satisfação porque ele fez a pausa na reunião anterior. Dirigentes apontam que a atividade econômica continuou a se expandir moderadamente e a inflação ainda está elevada. Por isso também esse tom mais hawkish aí, mostrando já ao mercado uma elevação de pelo menos 25 bases na taxa já na próxima reunião. Agora sim, vamos mostrar o gráfico de como foi o fechamento do S&P 500. Observem como o mercado americano está firme na compra. Em nenhum momento até agora foi ventilada essa possibilidade de perder esse canal de alta. Lógico, em pregões em sessões anteriores houveram a tentativa, mas foi quando ele rompeu a resistência e ganhou força aí para buscar os 4.600. A gente viu o S&P flertando com os 4.500 e mesmo tendo feito esse recuo um pouco mais técnico aqui devido a uma notícia, o mercado ainda se mostra bastante comprador, pelo menos para o S&P. Então eu não mudo a minha avaliação de que é um mercado altista ainda e tem espaço, tá, de uma forma bastante saudável, se ele quiser realizar um pouco de lucro, vir na região novamente dos 4.400, 4.300, aonde a gente liga o nosso alerta se perder os 4.200. 4.200 é a nossa linha aí, onde por mais de 9 meses o S&P 500 tentou romper a resistência, tá? Então a gente tem um espaço aí para um recuo no movimento salutar de realização de lucro, porém mesmo após a ata do FOMC na sessão de ontem, o S&P se manteve firme aí nesse canal de tendência. Eu havia comentado aí sobre o VIX. Observem aí o VIX, deu uma melhoradinha. Eu tô bullish no VIX, apesar de não acho que eu não deveria, mas eu fico um pouco mais bullish pro VIX, para tentativa de fechar esse gap largado aqui atrás, tá? A gente está falando aí de uma coisa próxima ao início de junho, então a gente tem pelo menos um mês aí desse gap aberto. O VIX tentando se firmar acima dos 15 e lutar para permanecer abaixo dos 15. Então é um tom um pouco mais bullish, brincadeiras à parte, mas eu vejo aí o fechamento desse gap podendo voltar aí para próximo dos 16 pelo menos, e quem sabe ganhar força no rompimento dos 16 para buscar os 19 pontos para o VIX. Agora sim a gente pode falar sobre
sobre commodities. Deixa só eu mudar a minha tela para vocês e aí ele trazer o meu gráfico para vocês aqui. Legal? Bom, eu tenho highlights aqui sobre o mercado de petróleo. Primeiro vamos falar sobre as cotações, já está na tela, a grade 0,47 de valorização no barril do WTI, saindo do negócio a 72,12. Já uma hoje, pessoal, o trava-língua tá demais, hein? Uma modesta alta de 0,20 para o barril do Brent, 76,78. O gás natural recua 0,12, 2,65 e a gasolina sobe 0,33. O óleo de calefação operando bem próximo à linha d'água, mostrando certa estabilidade com um recuo na margem de 0,08. Essa é a referência para a americana na margem também. Já a nossa referência aí, a europeia, já tem queda aí de 1,67, com a referência no Reino Unido caindo 2,5%. Já falando de metálicas, o ouro opera com um leve alta de 0,05, 1.918 dólares a onça Troy. O que eu abro uma aspas aqui para falar do ouro. Não abro aspas nenhuma não, a gente fala depois. 0,24 de valorização na prata, com o cobre perdendo 1,04. Vamos olhar aqui como é que está o gráfico do barril do Brent, não sem antes de fazer os meus destaques com relação ao mercado de petróleo. Em nota, ontem a OPEP destaca esforços contínuos para apoiar o mercado de petróleo estável e equilibrado. Os ministros do cartel agradecem o corte de produção anunciado pela Arábia Saudita e pela Rússia. O secretário-geral da OPEP disse à Arábia que a participação no mercado da OPEP deve aumentar para 40% até o range entre 2040 e 2045. Ontem havia saído a notícia aí de que a OPEP havia convidado mais um país a se tornar membro do cartel e houve a negativa. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar. E ainda com baixa demanda, a inflação persistente e as evidências aí, principalmente pelos gráficos da CME, de que um aumento na taxa de juros de 25 bases se torna bastante viável já para a próxima reunião do Fed, acaba derrubando o ímpeto comprador aí do petróleo. Ele ainda não perdeu o base dos 72. A gente vê que o petróleo continua aí bastante lateralizado, não tem um trigger que faça ele perder os 72 até o momento, mas também nada tem feito a cotação subir. Eu de forma sistemática aqui venho batendo na tecla que eu sou um pouco mais bullish pro petróleo, o WTI. Eu espero ele lá na casa dos 82, 84 dólares o barril, mas eu não tenho compromisso com o erro e perdendo 72, a depender se for um passo aí de forma fundamentada e entrando volume, grana, eu sou vendedor no 72, lógico, porém precisa de uma série de fatores me apontarem para que eu possa virar vendedor na perda dos 72 o barril. Mas mercado bastante lateralizado, porque precisa de um trigger para que haja injeção de dinheiro no mercado e a commodity possa andar. Então até lá não vejo muita coisa para fazer. Comprar aqui é um trade muito especulativo e tem que ser uma posição muito pequena, já que o stop estaria bem definido ali na perda dos 72. O problema é a gente ter que trabalhar com os falsos rompimentos, que a gente sabe que existe e é mais constante daquilo que a gente gostaria, né?
A situação não é muito diferente para o WTI, não perdeu 67,50, ao contrário, ganhou força, já está operando no patamar dos 72 dólares o barril. Eu vejo o WTI ali voltando para casa dos 74, 75 dólares o barril. O mesmo sentimento bullish que eu tenho para o Brent, eu também tenho para o WTI. Vamos ver como é que os preços vão reagir. Eles não se animaram muito quando a Arábia Saudita falou na manutenção dos cortes na sua produção de pelo menos 1 milhão de barris por dia, mas acredito muito que o mercado e os operadores continuam esperando alguma notícia aí pelo lado da demanda chinesa ou uma melhora no quadro aí de injeção de estímulo na economia para que haja demanda e melhora nos preços, ou a gente vai continuar vendo aí um mercado trabalhando num range muito curto e de forma bastante pressionada para commodity. Agora sim, o ouro. O ouro, observem aqui que ele não teve nenhum movimento brusco de ontem para hoje, o que acaba me surpreendendo, porque eu havia dito para vocês ontem que qualquer sinalização, confirmação de um tom hawkish para o FOMC na sua ata, poderia acabar derrubando aí os preços do ouro. Mas a commodity se mantém firme aí no patamar acima dos 1.900 dólares a onça Troy. Como eu disse, acaba me surpreendendo. O mercado é isso, né? A gente não é o dono da verdade, a gente também não é o dono do papel, a gente não é o dono do ativo e não consegue sozinho levar ele para onde a gente quer. Abre aspas, até que a gente gostaria. Fecha aspas. Então me surpreendeu até de forma positiva. Eu não tenho posição no ouro, mas eu realmente imaginava que ele pudesse perder o patamar dos 1.900 dólares a onça após um tom hawkish, mas acabou não acontecendo. Vamos ficar de olho então, tem se mexido um pouco, mas ao menos tem se mexido. Ele continua operando abaixo da linha aí do canal de tendência de alta, o que tira um pouco do ímpeto comprador, principalmente com as notícias que vêm lá de fora do cenário macro. O cobre, mais do mesmo, ainda está no miolo do FIBO aqui, então não tem nada para fazer a não ser olhar e esperar. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que foi o DXY ontem, após o Federal Reserve. Ele tinha ganho um pouco mais de corpo, né? As cotações positivaram na sessão de ontem de forma rápida, após a medida que a ata ia sendo divulgada. Mas, quando a gente observa e traça um paralelo aqui para o mercado de moeda, até que o DXY tem ficado bastante comportado aqui dentro desse range dos 100 aos 104 pontos. Então continuamos observando aí, por enquanto nada para fazer no DXY. Lá no café, vendas maciças aí para commodity, com a continuidade da colheita do Arábica, não houve sustentação na volta dos trabalhos na ICE Futures, muito pelo contrário, e a gente continua vendo um café bastante apertado. Hoje existe um pullback mais técnico aí avançando. Perdão, aqui eu estou vendo milho, pressão no mercado de café à medida que a colheita do Arábica avança. E acaba que no mercado físico o cafeicultor vai fechando poucos negócios à medida da necessidade de fazer caixa. Legal? Bom, é isso aí. A gente está próximo aí dos 15 minutos de vídeo. Passamos pelas principais commodities, pelos índices acionários. Vamos ver como é que o mercado vai se comportar, se ele vai manter esse tom mais bearish na sessão de hoje. Voltamos amanhã no mesmo horário, agradecendo, lógico, a companhia de todos vocês. Não vou embora sem antes desejar um excelente pregão e ótimos negócios a todos. Então até amanhã, até lá.